Bom, a gente vai dar início agora a mais uma palestra-debate. A gente retomou as atividades aqui às sextas-feiras da semana passada e essa semana a gente vai, o tema tratado vai ser o Brasil e a crise mundial. Quem vai apresentar a palestra é o companheiro Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO e também é editor do jornal Causa Operária. Inicialmente ele vai fazer uma apresentação e depois que ele fizer essa apresentação, expor o tema, a gente vai abrir para perguntas, para o debate. Vamos lá? Bom, nós fizemos já uma sequência de palestras sobre a crise capitalista. Nessas palestras nós expusemos aí um panorama geral da crise e dos problemas tanto econômicos como teóricos, políticos e ideológicos envolvidos na crise. Nessa palestra aqui, eu vou procurar chamar a atenção sobre alguns pontos que eu considero que são mais significativos da discussão em torno da crise e, particularmente, procurar fazer uma avaliação geral sobre a importância, as consequências dessa crise para o Brasil. Isso não do ponto de vista que a imprensa está discutindo, que é o que deveria ser feito para contornar a crise, mas do ponto de vista histórico, o significado da crise para o Brasil. Queria começar, chamando a atenção para um ponto que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a emergência da crise capitalista, no ano 2007, ela colocou em relevo um fracasso político e ideológico geral na sociedade em que nós vivemos. Por que ela colocou em relevo um fracasso? Primeiramente, o fracasso menor, nós temos aqui o fracasso ideológico da esquerda e da direita. Um fracasso ideológico completo. Da direita, em primeiro lugar, porque a direita, como vocês sabem, depois dos acontecimentos de 1989, anunciou a vitória e o fortalecimento definitivo do capitalismo, o fim da história, o fim dos problemas que caracterizaram o século XX. Quando houve a passagem para o século XXI, também houve toda uma lenga-lenga, toda uma profusão de manifestações ideológicas na imprensa e nos círculos intelectuais da burguesia, anunciando que o século XX tinha ficado para trás. Quer dizer, o que era o século XX? Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa. Isso daí era, como algumas pessoas se expressaram na época e até hoje se expressam, uma coisa de um passado somente digno para estudo arqueológico. Bom, e agora nós estamos aqui com todas as pessoas que falaram isso daí, fazendo penitência e falando que nós estamos dentro da crise de 1929 de novo. Quer dizer, não só voltamos ao século XX, como nós voltamos ao começo do século XX, 1929. Quer dizer, é um fracasso ideológico completo. Por que pode parecer, esse meu comentário aqui pode parecer óbvio, mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque nós vivemos, no dia a dia, nós como militantes políticos, a classe trabalhadora, as pessoas em geral, elas todas vivem no meio de uma feroz luta ideológica. Isso daqui é uma característica, inclusive, marcante da época atual.
devido à situação de crise que o mundo atravessa já há muitos e muitos anos, a burguesia desenvolveu a máxima potência a luta ideológica para impedir que as pessoas tomem consciência da realidade em que elas vivem. Apesar de que a realidade está dentro do nariz delas, está aí, né? A barragem maciça de artilharia que vem da atividade intelectual da burguesia através da imprensa, através da universidade, através de inúmeros meios de difusão de ideias, ela impede que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Por isso a gente pode dizer que, apesar de todo o avanço científico do final do século XIX, do século XX, nunca a humanidade esteve tão confusa sobre o que está acontecendo em torno dela. E tudo é objeto de uma luta ideológica encarniçada. Então veja bem, hoje em dia, a gente chamar a atenção sobre isso daí pode parecer uma coisa irrelevante. No entanto, é muito importante o seguinte: é muito importante a gente recordar, né, a fúria ideológica desatada pelos acontecimentos a partir de 1989. Que tiveram como centro, na época, a queda do Muro de Berlim, depois o colapso da União Soviética, da antiga União Soviética. Foram centenas de milhares de ataques contra o socialismo em favor do capitalismo, mostrando que o capitalismo estava muito fortalecido. Aí a gente poderia dizer o seguinte: bom, mas isso daí convence apenas os ingênuos, os despolitizados, as pessoas que não têm noção do que está acontecendo. Não, essa avaliação, ela seria falsa, porque essa luta ideológica, ela colocou contra a parede, para ser bem modesto na avaliação, se é que ela não derrotou completamente de um ponto de vista ideológico, a esmagadora maioria da esquerda mundial, que acusou o golpe de uma maneira ou de outra e se manifestou de uma série de maneiras. Para uma boa parte da esquerda, o colapso da União Soviética, o colapso do país do leste europeu, foi uma derrota inacreditável de tudo que poderia ser positivo, seja lá o que cada força de esquerda pensava naquele momento que seria positivo. Alguns, mais estrambelhados, chegaram a falar que o proletariado tinha sofrido uma derrota histórica. Nós, naquele momento, assinalamos isso daí em inúmeras oportunidades, não foi um comentário ocasional, que os acontecimentos do leste europeu e tudo que aconteceu depois nada mais era do que uma outra maneira de manifestação da crise capitalista. Que tudo isso daí fazia parte do processo de crise capitalista, que não havia progresso nenhum do capitalismo, nem nada. Por exemplo, nós falamos, a crise dos países do leste europeu tem uma natureza essencialmente capitalista. Ela não é uma crise de natureza socialista. Por quê? Porque nós sabíamos, e não nos deixamos levar pela máquina propagandística da burguesia, que os países do leste europeu estavam endividados até o pescoço com os bancos internacionais, que a economia desses países, devido ao caráter burocrático do regime político, atravessava já um longo período de estagnação, sem remédio, que esses países buscavam uma inserção no mercado mundial capitalista, o que aumentava as suas contradições internas, e tudo isso daí viria explodir. Quando a Iugoslávia explodiu, as pessoas que conheciam do assunto sabiam que a explosão do país havia se